Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Proxmox. Na verdade esse vídeo vai ser o vídeo número 11, na qual eu vou mostrar como fazer um monte ou utilizar um share folder na sua rede para o seu Proxmox. Desse jeito você pode ter uma pasta comum entre outros dispositivos e ter uma certa de backup dessas informações. No nosso caso, nós vamos usar o TrueNAS, porém você pode usar outros aplicativos que têm o NFS. Nesse vídeo nós vamos explicar especificamente para o NFS, mas potencialmente você pode utilizar o Samba, você pode utilizar o FTP, porém o NFS é o mais fácil e por isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar exatamente nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Primeira coisa, antes que você comece a assistir esse vídeo, é interessante você saber que para você fazer esse monte ou utilizar um SharePoint na sua rede para fazer esse monte nesse sistema, você precisa inicialmente ter esse outro computador. Se por acaso você só tem um computador na qual está rodando Proxmox e você não tem nenhum outro dispositivo que poderia fazer isso, então eu sugiro você parar esse vídeo ou pelo menos você saber que você não vai poder seguir ele. Desse jeito, vamos começar a explicar o nosso Proxmox. Primeira coisa, esse Proxmox foi criado faz pouco tempo. Se a gente vir aqui na parte de storage, nós temos algumas storage. No meu caso eu tenho meus FS, meu LVM e meu local e tenho meu nódulo chamado Sauberlab. Nesse nódulo chamado Sauberlab eu tenho um CPU só, ou não, eu tenho 4 cores, então eu disponibilizei um pouco mais. No meu caso eu estou usando uma máquina virtual, porque infelizmente a máquina que eu não estava instalado e eu decidi simplesmente criar uma máquina virtual, que seria bem mais fácil. Além do mais, eu disponibilizei 5 GB de memória RAM para essa máquina. Então, agora nós vamos explicar um pouco mais sobre storage ou share storage. Basicamente, como funcionaria um share storage? Aqui está o meu TrueNAS. Esse TrueNAS, não sei se foi a última versão, porém ele foi instalado faz pouco tempo. Eu peguei uma das imagens que já tinha e rodei aqui. Para criar, eu criei já um monte, que seria o meu pool. Se eu vim aqui no meu pool, na parte de storage, pool, eu tenho o meu pool criado, na qual ele tem 13 GB de espaço e eu só usei 6 GB. Não tem nenhum dataset, nem nada, absolutamente nada. E daí eu vou te falar, tem duas máquinas aqui. Uma máquina é o meu TrueNAS, a outra máquina seria o meu Proxmox. Vamos supor que eu tenho 1 ou 2 ou 3 nódulos nesse data center. E eu gostaria de que eu movesse uma máquina virtual de um data center para outro data center, ou eu gostaria que minhas máquinas virtuais tivessem acesso a uma pasta comum. Então o jeito mais fácil de fazer isso é utilizar o nosso TrueNAS com um SharePoint. Tem algumas variações, então preste atenção nisso. Se a gente vir aqui na parte de TrueNAS, na parte de serviço, nós temos a opção de SMB, tem a opção de NFS. No nosso caso, nós vamos explicar especificamente para o NFS, porém você tem essa opção de utilizar o Samba para essa conexão, mas eu quero fazer o NFS porque ele vai ser mais rápido e ele vai utilizar especificamente para o meu Proxmox para isso. Agora você vai me perguntar, Alan, eu posso fazer isso com máquinas virtuais? Pode, mas não é muito indicado. Você não deve criar um TrueNAS aqui e do TrueNAS fazer um monte, por causa que isso não vai funcionar de jeito correto. Então a sugestão é você ter umas 2 máquinas. E desse jeito, muitas pessoas não vão conseguir acompanhar esse vídeo. Mas mesmo assim, vamos voltar aqui. Quem não puder acompanhar, pelo menos tem a opção de entender essa ideia. E talvez, se tiver a possibilidade de ter um segundo servidor, você pode simplesmente seguir esses passos. Então a primeira coisa que nós vamos falar é assim. O que seriam os limitantes? O que poderia afetar a nossa configuração? Se eu vim aqui na parte dashboard, na parte de interface, se vocês olharem a conexão à internet, ele está na base de 1 GB de conexão. Se eu vim aqui na parte do meu Proxmox, vim aqui na parte de network, ele não apareceu, mas ele está numa base de 1 GB de conexão. E daí você vai me perguntar, Alan, qual que é o problema? Normalmente esses HDs, se você olhar, eles são destinados para rodar 250 MB por segundo, 300 MB por segundo, e aqui ele está na base de 1000
Mbps por segundo. Então vamos pegar um cálculo básico. Vamos pensar que é uma situação ideal. Vamos colocar aqui 1000, que seria 1000 Mbps. Vamos dividir isso por 8. Então, na situação ideal, considerando que você não teria nenhuma perda, o sistema perfeito, o máximo que você conseguiria baixar é 125 megabytes. Ou o máximo que você conseguiria transferir, tanto como leitura e escrita, seria 125 megabytes por segundo. Então, considerando que o HD tem maior velocidade, se você estiver usando os FS, pode criar um cache e outras coisas, o limitante vai ser sua placa de rede. Então, vale a pena lembrar isso antes de considerar qualquer coisa. Porém, a maioria dos usuários não vão sentir absolutamente nenhuma diferença sobre isso. Mas se realmente sentir muita diferença e você precisar, sempre tem a possibilidade de você comprar uma placa de internet na qual teria 10 GB de conexões e daí toda essa questão seria ultrapassada. O bottleneck seria o teu HD, outro processador e outras coisas. Tendo isso em mente, então agora nós vamos criar o nosso pool e nós vamos criar a nossa conexão NFS. Então aqui no meu Proxmox, eu venho aqui em Storage, Pool e vou criar um dataset. Aqui no meu dataset, eu vou criar aqui dataset e vou criar como Proxmox. E daí eu vou colocar submeter. Dentro desse dataset eu vou criar um novo mais ainda como Proxmox Data. Vou colocar aqui tudo junto. Data. E daí o próximo vai ser o Proxmox Backup. Simplesmente por causa que eu quero garantir que todo o meu backup será aqui. Proxmox Backup. E aqui eu venho e aperto submeter. Então basicamente eu tenho meus HDs que seria configurado como ROM. E dentro desses HDs eu tenho meu Proxmox com o Proxmox Backup Data. Acabei de ver que eu escrevi Proxmox errado, mas não dá nada. Outra coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que criar nosso usuário. Então eu vou vir aqui na parte de Account, User. Ele falou que não tem nenhum outro usuário a parte de root, então nós vamos colocar Close e vamos adicionar. Nós vamos colocar Sauber. Vamos criar o nosso usuário Sauber. E-mail vou deixar vazio, vou colocar minha senha. Vou confirmar minha senha. E vamos deixar exatamente essas mesmas configurações, vou colocar submeter. Então agora nós temos nosso usuário Sauber. O que eu vou fazer? Eu tenho que destinar permissões para esse meu usuário. Caso contrário, eu não vou ter acesso a ele. Então como que nós conseguimos configurar as permissões? Aqui é simples, nós vamos vir aqui em Storage, Pool, Dataset e vamos colocar editar permissões. Se por acaso você estiver utilizando o TrueNAS Scale, vai ser um pouquinho diferente, porém vai ser a mesma ideia. Você vai ter que configurar suas permissões. Aqui, como usuário, nós vamos selecionar o usuário Sauber, que vai ser aqui no final. E o meu grupo, eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar o grupo Sauber. Vou colocar Apply for Group, Apply for User. Vamos colocar que User ele vai poder escrever também e outros ele só vai ler e executar. Aqui eu vou colocar permissões retroativas, vou colocar Continue. E vou colocar Traverse e vou colocar Save. Desse jeito, essa pasta tem permissões para que esse usuário específico consiga acessar ele. Nós terminamos nossas etapas? Não, por causa que ainda nós não fizemos nenhum SharePoint. Basicamente essa pasta está no nosso TrueNAS, mas ele não está na rede, ou pelo menos ele não está liberado para você acessar. Para isso é super simples, nós vamos vir aqui na parte de serviço. Aqui na parte de serviço, então nós vamos ativar o nosso NFS. Então vou colocar ativar. Vou colocar para ativar automaticamente quando iniciar nosso sistema. Vamos clicar em Sharing e nós vamos abrir a parte de NFS. Então aqui que é a parte importante, a mesma coisa que você iria fazer no seu SMB para criar esse SharePoint considerando o Samba, nós vamos fazer a mesma coisa para o NFS. Nós abrimos aqui, vamos colocar Add, nós vamos escolher onde que nós queremos configurar, então no meu primeiro caso vai ser o Proxmox Backup, eu vou colocar Enable, deixar Enable e vou colocar Submeter. Fazer a mesma coisa para o meu Proxmox Data, então vou adicionar aqui, Proxmox Data. Antes de a gente vir aqui submeter essa pasta, nós vamos dar uma olhada em algumas configurações adicionais que nós podemos fazer. Vou colocar Advanced Options. E aqui nós podemos acesso só de leitura. Não, nós não queremos. E aqui nós podemos configurar o nosso usuário e nossa senha e o resto das coisas. Então para isso nós vamos colocar Maupo User e nós vamos definir com Sauber. E a mesma coisa aqui para o nosso grupo Sauber. Se por acaso você tivesse outros usuários, outros grupos, você conseguiria configurar para esses usuários ou esses grupos.
Mas preste bem atenção, esse usuário tem que ter permissão para acessar o dataset. Caso contrário, você vai ter o dataset. Caso contrário, você vai ter configurado o NFS, mas não vai ter configurado o dataset, o que não vai permitir você ter o acesso. Agora, autorização, nós podemos configurar que só vai ser acessível na nossa rede. Então, se por acaso você está utilizando uma rede específica com IP diferente, utilize o mesmo IP address. Caso contrário, nós vamos deixar exatamente o mesmo. Então, nós vamos colocar 192.168.1.0. Por que .1.0/24? Por causa que nós estamos usando o mesmo padrão de rede que eu teria. A mesma coisa eu posso adicionar para a questão de host ID. Mas nós vamos deixar a autorização network desse jeito e vamos colocar submeter. Então agora nós temos o nosso Proxmox Backup e Proxmox Data. Agora nós terminamos de fazer nossa configuração? Sim, pelo menos no TrueNAS. O que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui no nosso Proxmox e começar a fazer configuração no nosso Proxmox. Para fazer essa configuração vai ser muito simples, porém nós temos que fazer essa configuração no nosso Data Center. Para isso, nós vamos vir aqui no nosso Data Center, nós vamos vir aqui na parte de Storage e nós vamos adicionar um novo Storage. Você tem a possibilidade de adicionar todas essas opções. Você pode adicionar um LVM, você poderia, ao invés de utilizar os ZFS, você poderia utilizar BTRF, você pode colocar o Samba, mas no nosso caso nós vamos utilizar o NFS. Aqui no nosso MFS nós vamos colocar o ID, nome do disco, então pode ser qualquer nome que nós quiser, nós vamos colocar como NFS, TrueNAS, pode ser qualquer um que nós quiser, agora vai ser o IP do nosso servidor. O IP do nosso servidor vai ser exatamente esse aqui que nós estamos utilizando, então nós vamos utilizar o mesmo. Vamos remover aqui, então vai ser 192.168.1.246. Export, nós queremos exportar o Proxmox Data. Você viu que ele simplesmente, quando você colocou o IP, ele já apareceu aqui qual que seria o caminho que nós queremos utilizar. Caso ele não apareça o caminho, você vai ter que digitar, mas nesse jeito já apareceu. O que nós queremos ter permissões para adicionar? Para ter permissões de adicionar, nós queremos que tenha a questão de disco, nós queremos que tenha a questão de containers, nós queremos que temos os container e snips. Esse aqui também, vamos deixar, só vamos deixar fora do SEO. Nós podemos adicionar SEO, vamos adicionar também, não dá nada. Então nós vamos colocar, nós vamos dar alguma restrição? Não, nós queremos todos. Ou nós podemos deixar, eu só quero que essa pasta seja acessível para um nolo específico. Então, vamos deixar ele liberado e vamos colocar adicionar. Então, desse jeito, ele já adicionou e agora você já tem esse mount point. Mas você vai me perguntar, o que significa? Se eu vim aqui no nosso NFS, então aqui seria o meu mount point. Se eu olhar, aqui seria a capacidade que eu tenho e aqui todas as informações. Então, vamos supor que eu quero fazer um download de um template. Eu vim aqui, templates, eu vou escolher agora o meu Debian, por causa que está mais fácil colocar download. Vou jogar aqui a tela do lado e ele apareceu maior conexão e se eu tivesse prestado atenção aqui, ele apareceu maior leitura escrita. Vamos tentar fazer um download de outra imagem, um pouco mais lenta, né? Templates, nós vamos pegar o Debian 10, talvez seja um pouco mais difícil, e nós vamos ver. Agora ele já vai aumentar a quantidade de leitura escrita. Tá vendo? 11, cento e poucos megabytes. O que eu falei? O bottleneck seria a conexão de rede. Então o máximo que ele pegou seria 125, ou o máximo que ele poderia pegar 125. Tendo isso em mente, todas as informações estão no nosso TrueNAS. Então desse jeito eu posso ter tudo em um ponto comum. E se por acaso eu quiser fazer backup, assim desse jeito até mais fácil, eu posso fazer backup externamente no meu TrueNAS. Desse jeito eu poderia fazer todos os backups dos nossos containers ou qualquer coisa que nós quiser diretamente no nosso TrueNAS. Desse jeito eu teria todas as informações fora do meu Proxmox se por acaso ele falhar, o que seria a ideia, ou pelo menos o ideal de ter na questão de backup. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse jeito você pode utilizar o seu TrueNAS, seu Synology NAS, seu OpenMediaVAL para fazer esse SharePoint ou esse mount point no seu Proxmox. Assim você tem as informações comuns. Isso é interessante principalmente para backup ou quando você criar alguns containers, você pode rodar todas as informações do seu container fora do seu Proxmox. Desse jeito, o teu Proxmox pode ser um computador com bastante potência, porém não muito espaço para HD, e o teu TrueNAS com bastante HDs, mas não tanto a potência como o Proxmox,
para fazer visualizações. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar seu like e te vejo na próxima. Tchau!